Glória a Jesus. Jesus Cristo, ele te chamou e ele sabia que nessa caminhada sua você ia tropeçar. Você não pegou Jesus de surpresa. Amados irmãos, um bom dia a todos vocês, graça e paz, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo salvo, mas a reflexão de hoje eu quero ser rápido e breve aqui e falar a respeito de um texto que Jesus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tomou a pergunta-lhe segunda vez e disse: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, olha, o som tá baixo, Miquel? Deixa eu ver aqui. Posso fazer ela. Vê se melhorou. Irmãos, a história de Pedro muitas pessoas aqui conhecem. Pedro, todas as experiências que teve. Pedro teve um dos chamados mais impactantes e lindos da Bíblia Sagrada. Ele vivenciou um milagre onde ele dominava, que era a pesca, era o mar, etc e tal. E Pedro dominou. Pedro dominava e Pedro viu um milagre acontecer. Pedro, ele teve uma das afirmações mais belas da Bíblia Sagrada, que é aquela afirmação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto que Jesus, lá em Mateus 16, ele afirma, né? Sobre esta afirmação, eu edifico a minha igreja. Pedro, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Não teve outro. Foi o único discípulo que teve coragem, teve peito de colocar o pé fora da bolha, colocar o pé fora do barco e arriscar andar sobre as águas. Foi o único. Pedro, ele foi um dos poucos discípulos que teve presente no Monte da Transfiguração. Salvo engano, foi Pedro, João e Tiago, um dos três. E desses três, Pedro estava lá também, e tendo aquela experiência que eles só puderam contar depois que Jesus havia ressuscitado. Pedro, ele teve um chamado, Pedro teve experiências, Pedro teve vivências com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora o contexto do texto que eu li é o contrário. É o contrário. Pedro agora é um negador, um traíra. Sim, Pedro traiu Jesus, Pedro negou Jesus. Pedro negou, é uma traição. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o contexto é totalmente o oposto daquilo que eu apresentei no começo. Pedro não tem mais o mestre, porque o mestre, entre aspas, morreu e não voltou mais. Ele retornou para a sua vida de pescador. Ele negou e não tem mais o que fazer. Anula todas aquelas experiências, anula o meu chamado, anula o meu ministério e eu volto para o barco e volto a pescar. Esse é o contexto que Pedro se encontra. Só que Jesus vai até Pedro. Jesus vai e procura pessoalmente Pedro. E
Pedro negou 3 vezes. Jesus lhe pergunta 3 vezes: tu me ama, Pedro? Por quê? O que é isso, Carlos? É porque a graça de Jesus confronta mesmo. Jesus poderia chegar com os 2 pés no peito de Pedro e falar: Pedro, tu é um negador, tu é um traíra, você errou, você é um mentiroso, saia do meu rebanho, que você não merece ser um dos meus servos, etc e tal. Só que Jesus, ele chega mais agressivo ainda. Como é que Jesus chega mais agressivo? Perguntando se Pedro ama ele. Porque quando Jesus pergunta 3 vezes, Pedro lembra 3 vezes que ele negou. E a graça de Jesus confronta. Porque uma repulsa, um abandono, uma rejeição, Pedro merecia. Agora, ser abraçado novamente, Pedro não merecia. E quando você recebe algo que não merece, você sente mais dor do que você receber aquilo que você merece. Quando você faz uma coisa muito errada e você fala assim, não, hoje eu apanho da minha mãe, hoje eu apanho do meu pai, porque eu mereço levar umas chineladas. E quando você chega em casa, a primeira coisa que seu pai e sua mãe te dá é um abraço. O abraço dói mais que a chinelada. Porque a chinelada você até merecia, mas o abraço não. Só que você tem um para outro devocional. O que acontece? Jesus vai até Pedro. Jesus procura Pedro. Jesus vai lá até ele, vai lá confrontar Pedro. E a pergunta que eu faço é: quem colocaria um traidor para ser pastor? Quem colocaria um negador para ser um líder de uma igreja, para ser líder de um grupo? Ninguém, ninguém, ninguém. Na lógica humana, ninguém. Ninguém teria essa coragem. Jesus vai até Pedro e chama Pedro de volta. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Nós temos o costume de pensar assim, cara, errou comigo, ok, eu posso até perdoar, mas eu não dou nem o braço a torcer mais. É ele lá e eu cá. Quebrou minha confiança, eu posso até engolir, posso até perdoar, mas eu não ando mais junto. Olha o que Jesus faz. Me negou, mas eu perdoo você. E eu te pergunto, você me ama? Eu amo, Senhor. Então eu não vou te abandonar. Eu te dou mais outro cargo. Tu me ama, Senhor? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Seja pastor. Jesus, agora eu trago para a nossa reflexão. Jesus, ele ensina o que é o nosso serviço é graça. Jesus ensina que o nosso serviço, até o nosso servir é graça. Quando eu olho para mim mesmo, olho para o Carlos Henrique, eu sinto, eu sei que se fosse por mérito, eu não era digno nem de ser o carinha do slide, que apenas aperta o botãozinho no teclado. Eu não sou digno de ser aquele rapaz que fica no slide, que só aperta o botão para passar o slide da igreja. Mas o que Deus faz? Deus pega um pecador, Deus pega um homem raivoso, que era Pedro, um homem que negou, violento, pega ele e coloca para servir. Jesus ele sabe trabalhar de uma forma tremenda. Ele sabe trabalhar e ele mostra que o nosso serviço é graça. Ele pega Pedro e põe para servir. Ele pega Pedro e põe para trabalhar para ele. Pedro tinha acabado de negar. Pedro tinha traído Jesus. Pedro estava voltando para o barco. Pedro voltou a pescar. Aquele mesmo Pedro que foi chamado no barco, aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, aquele mesmo Pedro que fez aquelas afirmações mais lindas da Bíblia Sagrada, que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquele mesmo Pedro que viu diversos milagres, aquele mesmo Pedro que teve a oportunidade de ver Jesus transfigurado lá em Mateus 17. Aquele mesmo Pedro agora negou, traiu, está no barco de novo. Só que Jesus vai até ele e pergunta 3 vezes: tu me ama? Eu amo. Então serve para mim. Jesus é poderoso. E talvez você teve experiências. Agora eu digo para você que está assistindo. Talvez você teve experiências. Talvez você teve serviços.
Talvez não, você foi chamado para um tal ministério, e não sei qual é, mas você sabe para que você foi chamado, e você está assistindo esse vídeo, e você sabe em que área você deve trazer essa reflexão. Você foi chamado para algo, você tem uma função no reino de Deus. Você serviu, você sonha, você se preparou para atuar nesse grande chamado que Deus te chamou, mas você tropeçou. No meio do caminho você desanimou, no meio do caminho você se feriu, no meio do caminho você sente que não é digno mais de voltar, e realmente não é, ninguém é. Mas a graça de Jesus te encontra. A graça de Jesus te encontra. E Jesus esteve com Pedro nas experiências, mas agora Jesus vai até o encontro de Pedro do mesmo jeito. Então talvez você teve as experiências de servir. Muitas pessoas te viram servir. Mas agora a única coisa que resta é você trancar dentro de um quarto chorando. A única coisa que resta é uma corrosão interna que você sente por não estar servindo, e você realmente saber que não merece servir, e isso te come por dentro, e você quer voltar a atuar, você quer voltar a trabalhar no reino de Deus, e aquilo vai te matando por dentro, e você não sabe o que faz. Pois é, eu digo o que você deve fazer: voltar a Jesus, porque do mesmo jeito que ele chamou Pedro, ele te chama de volta. Eu encerro e eu pretendo salvar essa frase. Porque se de tudo que você ouviu, se tem algo que você deve gravar, pelo menos hoje, nessa manhã, é essa frase. Eu anotei aqui no caderninho para eu não errar em nada. A frase diz assim: Jesus te dá o que você mais precisa quando você menos merece. E isso é graça. Se tinha uma coisa que Pedro não merecia, era voltar a ser chamado para servir em algo. Porque, como eu disse antes, quem é que coloca um negador para liderar algo, né? Nunca, nunca. A gente tem esse costume, né? Errou, Deus perdoa, mas nós não. Não serve mais. Mas Jesus chama de volta. E quando Pedro menos merecia, sei lá, é sério, gente, pensa comigo. Se tinha um momento para Jesus colocar um ministério na mão de Pedro, era na hora que ele andou sobre as águas. Poxa, caramba! Pedro foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Então, beleza. Parabéns, Pedro. Você foi melhor que os outros. Toma aqui o seu ministério. Toma aqui sua carteirinha de membro, sua carteirinha de diácono, de presbítero, de missionária, do que for, de apóstolo. Toma aqui, ó, para você. Porque você foi mais ousado que os outros e me impressionou. Só que no momento que Pedro menos merecia, no momento que Pedro tinha que colocar a cabeça dentro do buraco, que ele menos merecia, Jesus vai lá e dá o que ele mais precisa, que é o ministério. Meus irmãos, Deus te chamou. Deus colocou o ministério em tuas mãos. Ele confiou em você uma grande obra. Ele confiou em você uma grande obra. Nesse caminho do serviço, você tropeça, você cai, você chora, você se fere. E você olha e fala assim: a única coisa que me resta foi as experiências que eu tive atrás. Quando tudo começou, pois é, você não pegou Jesus de surpresa. Quando você serviu, você não pegou Jesus de surpresa. Quando você caiu, você não pegou Jesus de surpresa. Ele sabia que você ia tropeçar. Agora a questão é, Pedro negou. Mas quando Jesus veio até ele afirmou 3 vezes: eu te amo, Jesus. E Pedro teve coragem de morrer crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Então você que escolhe. Você serve, você atua, você pode até tropeçar. Não devia, ninguém devia. Mas você pode até tropeçar. Caiu, você não consegue mais servir. Mas a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer? Você vai ficar com a cabeça debaixo do travesseiro? Você vai ficar virado para a parede? Você vai ficar chorando no banho? Jesus te ama. E Ele quer que você sirva. Talvez as pessoas não confiam mais no seu ministério. Mas quem dá ministério não são elas, é Jesus. E Jesus deu um ministério. E um dos ministérios mais lindos da Bíblia Sagrada, Deus deu para um negador. Por que não daria para você? Reconheça que é graça, meu filho.
reconheça que é graça. Sirva reconhecendo que é graça. Que nós não somos dignos nem de colocar água para o pastor lá no púlpito. Mas pela graça de Deus nós podemos servir. Então grava essa palavra. Jesus dá o que a gente mais precisa quando a gente menos merece. Quando a gente menos merecia, Jesus vai lá, bum, receba. E o que a gente faz? A gente treme, a gente chora, a gente sangra e a gente abraça o chamado mesmo assim. E isso é graça. Isso é graça. Queridos irmãos, essa foi a reflexão de hoje. Essa live vai ficar salva no Instagram, no YouTube. Compartilha para alguém que serviu, que não serve mais, alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Compartilha, manda, talvez essa seja a mensagem de Jesus para ele que vai vir através de você. Um grande abraço a todos vocês. Reflita nisso. Todo o seu serviço é graça. Deus abençoe e até mais.